Hoje, no programa Mais Destaque, vamos conversar com o economista alfenense. Sua vida desde o início foi marcada por desafios. Aos 8 anos de idade, começou a estudar no Colégio Salesiano, na cidade de Paraguaçu, no sul de Minas. Aos 15 anos, foi para Belo Horizonte, onde estudou no Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis. Em 1961, mudou-se para São Paulo e cursou Economia pela Faculdade São Luís. Descendente de família judaica, seu avô Samuel Engel iniciou os primeiros empreendimentos no comércio de Alfenas. O nosso convidado do programa Mais Destaque, por certo período, foi prefeito de Alfenas, onde realizou várias obras importantes. Seja bem-vindo, Dagoberto Engel, você que é filho do saudoso casal Adolfo Engel e Guilhermina Vilhena Engel. Obrigado, Zapone, pelo convite. Vou tentar explicar como é que foi a minha passagem, tanto pelo Colégio Salesiano, como São Paulo, e principalmente na Prefeitura Municipal de Alfenas. Estou às suas ordens para responder as perguntas que você fizer. Nós agradecemos a sua presença no programa Mais Destaque. Dagoberto, no início do programa Mais Destaque, eu lhe pergunto como foi a infância do menino Dagoberto? Como você disse, eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. Ela morreu em 53, eu sou de 45, ela morreu em abril, então tinha 8 anos. Logo após, papai com 5 filhos, casou-se 4 meses após, com Leda de Magalhães Engel. E aí nós vivemos, antes, nesta data, nós vivíamos na rua Rui Barbosa, 198, ao lado do Sarai, bem abaixo, sim, aquela sim. casa abaixo, bem próximo da empresa, da firma Engel Comercial Limitada. Então a nossa infância foi no bairro da Estação, Sim, sim. ali mesmo, na Praça Amália Engel, que é a Praça da Estação, que a maioria conhece como Praça de Estação. Isso. Certo? A minha infância foi ali. Certo. O Dagoberto, você, na época, um garoto de apenas 8 anos, começou a estudar no Colégio Salesiano de Paraguaçu. Como foi essa experiência para você? Eu fui para Paraguaçu fazer a admissão. Naquela época existia, hoje não existe mais isso, Sim. né? Admissão. Então, fiz a admissão já no final do ano de 53. Fui para lá. E aí comecei a cursar o ginasial. Na época a gente falava de ginasial. E, graças a Deus, aquilo só me deu, só me trouxe benefícios, vamos falar, pessoais. Embora seja interno, nós tínhamos tudo quanto é esporte, tínhamos estudo, era de manhã. O que se fazia? Primeiro se acordava, tomava banho frio, não existia banho quente, e Paraguaçu era frio, né? Então hoje eu tenho esse costume de tomar banho frio. Com 8 anos de idade você já era acostumado assim, como exército. Então banho frio, ia para a missa, o café, o recreio, depois começavam os estudos. Todos os dias, Dagoberto? Todos os dias, menos domingo. Sim. Domingo não tinha o estudo, mas todos os dias a rotina era esta. Depois o almoço, o recreio, jogava futebol e estudo. Então você estudava, vamos falar assim, é aquele curso intensivo.
aquilo que você não viu na parte da manhã, você vai ver na parte da tarde. Entendeu? Então, naquela época, nós estudávamos latim, estudávamos francês, não estudava inglês, mas latim e francês era obrigatório. Sim. E isso traz para a gente algum conhecimento, né? A mais. Sim. Tá certo? Então eu não reclamo dessa vida, não. Os seus professores, Dagoberto, eles eram todos padres? Sim, todos os padres. Padres não, peraí. Tinha padre e irmão. E irmão. Tinha, exatamente, padre e irmão. Não tinha, fora desses dois, não existia outro professor, não. Sim. Tá? E foi uma bagagem muito boa na sua vida. Graças a Deus. Hoje, o pessoal não aceita mais esse internato, né? Mas para nós, na época, e pela época que nós vivemos, eu acho que era a forma certa de estudar o filho, para dar uma orientação tanto religiosa quanto educacional ao filho. Eu acho que valeu a pena. Você começou muito cedo com os estudos para a sua formação profissional. Qual foi o seu primeiro emprego, Dagoberto? Primeiro emprego em São Paulo. Trabalhei com meu tio, Carlos Eng, como corretor de imóveis. Durante uns 3 anos, trabalhei com ele na Bela Sintra, Rua Bela Sintra, e na Consolação. Os 2 prédios que eu participei de venda. Fora, além da corretagem de venda, eu saía também para verificar terrenos, comprar terreno, para que ele pudesse fazer o empreendimento. Então, o primeiro emprego meu foi exatamente com meu tio. E nessa época, que idade você tinha, Dagoberto? Nessa época, eu tinha mais ou menos, vamos falar, 18 anos. 18 anos? 18 anos. Então, você começou aos 8 anos de idade, estudando no Colégio Salesiano em Paraguaçu. Porque eu fui... 18 anos? Não, peraí. Me desculpe. 61, que eu fui para São Paulo. Sim. 61, 18 anos. 18. Não, peraí. 16 anos eu fui para São Paulo. 16 anos, né? 15, 16 anos. 18 anos que eu estava trabalhando com ele lá. Certo. Exatamente isso. Depois, trabalhando com ele lá, como eu não aguentava ficar muito parado, comecei também a fazer meu negocinho, né? Entendi. Então, ia ali na José Paulino, ia ali na 25 de Março, nos Brimos, né? E comprava aquelas mercadorias e trazia para Alfenas para vender. Fora isso, então juntei meu dinheirinho. Sim. Graças a Deus. Então, quando eu estava já na faculdade de economia, já no 2º ano eu me mantinha tranquilamente em São Paulo. Já era independente? Já era independente. Papai nunca me negou nada, mas eu que não queria. Sim. É diferente. Eu falei, eu já podia trabalhar, já podia, poxa, já ganhava o meu, para que eu ia depender dele? Né? Dagoberto, mas em São Paulo, você fez o seu primeiro empreendimento com a compra de uma lanchonete. Foi. Poderia nos dizer como foi essa experiência também? Foi... Em que local foi essa lanchonete, Dagoberto? No bairro Santa Cecília. Rua... Esqueci o nome da rua agora, me deu um branco. Sim. Pertinho da Rua das Palmeiras. Certo. E o bairro Santa Cecília? Bairro Santa Cecília. Bem próximo da Rua das Palmeiras. Esqueci o nome da rua agora. Eu comprei essa lanchonete, eu e mais 2 primos. Na realidade, a maior capital era meu no momento, naquela época. Eu tinha 2 carros e um pouco de dinheiro e resolvemos fazer esse empreendimento. Foi uma experiência
De um lado, boa. Sim. Só que nós éramos muito crianças. Entramos numa coisa que, vamos falar assim, você não tinha o conhecimento futuro. Porque na lanchonete era numa rua que tinha um cursinho, que era o objetivo, estava a 100 metros dela. Muito perto, muito próximo. Muito próximo, só tinha aquela lanchonete. Então o que aconteceu? Na hora do recreio, do lanche, aquilo fervia de gente. Então, durante um período de 10 meses, 9 meses, foi muito bem. Mas, logo depois, o cursinho mudou-se para Paulista. Pronto. Aí, é como se diz, não dava mais para a gente tocar, porque a gente pagava aluguel, estava pagando a prestação da lanchonete ainda, então tornou-se impossível para 3 pessoas. Então foi de onde eu tive que dar um jeito de me sair desse negócio. E o que eu fiz? Ela era essa lanchonete tinha como os antigos donos Delfim Aguiar. Quem era Delfim Aguiar? Sobrinho do Amador Aguiar, Banco Bradesco. Sim. O dono do imóvel, Antônio Aguiar, quem era? Sobrinho do Amador Aguiar, diretor do Banco Bradesco, na época. Hoje eu não sei se ele é vivo, mas na época ele era. Então, existia no contrato que para transferir o ponto ou o negócio dependeria do aval deles. Só que a gente arrumava comprador e eles não aceitavam. Por quê? Porque eles sabiam que eu tinha patrimônio. Que aqui em Alfenas eu tinha patrimônio. Quer dizer, Bradesco já existia, né? Tudo bem, eu fiquei desesperado. Falei, peraí, eu entrei no negócio, já perdi esse dinheiro, eu vou ainda pagar mais? Não, eu vou vender esse negócio de qualquer jeito. Um belo dia, pensei o seguinte, bem, eles aceitaram o meu primo como comprador. Ó, então eu vendo o meu primo, eles não podem negar. Acabou, Aí chamei um amigo meu, e falou, não, vamos lá com outro amigo meu, que é advogado de um banco, Banco Armênio, eu não lembro o nome do banco. Era um banco pequeno na época, mas era de um grupo armênio. Fomos lá, ele falou, não, você está certinho. Eu olhei o contrato, você está certinho. Senta aí, eu vou bater para você. Bateu, vai ali no cartório Adalberto Neto, na Rua Boa Vista, faz o pagamento e ele vai intimar os antigos donos. E assim foi feito. Quando eles receberam essa intimação, eles não tiveram saída. Aí sim, eles me ajudaram a arrumar um outro comprador, porque o meu primo que comprou a minha parte, ele não tinha nada. Sim. Então, eles tinham que arrumar alguém que pudesse tocar e que pudesse pagar para eles aquilo que deveria, que eles queriam receber. E assim foi feito, eles me ajudaram. Sim, Mas a forma que você encontrou. Mas eu encontrei essa forma. Quer dizer, eu me virei. Lógico. Tá certo. Tá certo. Então a gente passa por tropeço. Mas o que a gente admira em você, Dagoberto, que nessa época você muito jovem, pelo menos você teve coragem de fazer um investimento, um empreendimento desse, né? E o melhor de tudo, que você fez de uma forma que não prejudicou ninguém. Não. Né? E desfez da lanchonete. Desfiz, sem dar prejuízo para ninguém. Lógico. Tomei o prejuízo. Sim. Tanto é que eu vendi de graça, passei a minha parte de graça. Eu queria sair do negócio, porque já não dava mais. Porque você vai ficar no negócio quando aquele negócio está funcionando a contento. Sim. Está ali dando retorno. Do contrário, para que você vai ficar no negócio? Exatamente. Né? Concordo. Dagoberto,
Vamos agora modificar um pouquinho do assunto, né? Você já me disse certa vez que gosta muito de música. Poderia nos dizer alguns cantores de sua preferência? Sim. Eu vou lhe contar mais ou menos a minha preferência de acordo com a minha vida. Sim, sim. Tá certo? Na época de criança, na época de 14, 15 anos, era Nelson Gonçalves. Depois, logo depois, Miltinho. Quando eu fui para São Paulo, surgiu o Demônios da Garoa. Só que o que mais me tocou na época de São Paulo, uma coisa que eu me esqueci, foi o Festival da Canção. Poxa, que maravilha. E naquela época, algumas representações eu assisti. E inclusive, te falo mais, para não dizer que não falei das flores. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Era no antigo Teatro Record? Não, era o nome daquela, fala para mim, daquela atriz, eu acho que não é Record não, era aquela, sei lá, não sei, não lembro o nome do teatro, mas diversos programas eu tive presente. Então, Geraldo Vandré foi ali. Depois, com o tempo, veio, gosto muito dessa música, a última canção foi já na época de vamos falar assim, namoro. 68, 69, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Agora, que me toca demais também, já é a música Voa Liberdade, do Gessé. Eu admiro ele não só por causa da música, por causa da voz dele também. É a música e voz. São duas coisas que se completam ali, que eu acho que não tem. Quem cante igual a ele essa música. Uma interpretação não dá, né? Formidável. Então, são as músicas que eu mais gosto, assim, que mais me marcaram, não que mais gosto. Sim. Tem muita música que eu gosto, como você sabe, e outra que todo baile que tem e que canta, me toca, é My Way, Frank Sinatra. Uma beleza também. É outra coisa, né? Nós estamos conversando hoje no programa Mais Destaque com o economista e ex-prefeito da cidade de Alfenas, Dagoberto Engel. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o cantor Gessé. E nós estamos de volta com um programa Mais Destaque. Hoje nosso convidado, Dagoberto Engel. Dagoberto, mas o que despertou a sua atenção para a interpretação do cantor Gessé? Eu tenho o vídeo do Gessé cantando Voa Liberdade. Neste vídeo, inclusive, ele mesmo fala, tem alguma coisa dentro dele que faz a voz dele expandir até um limite que ele não sabe se ele tem limite. E ele canta de uma forma tal que o coração parece que aquilo vai explodir, entendeu? Então a gente sente aquilo que parece que tem um trem diferente. É diferente, não adianta. Ele interpreta com o coração mesmo. Com o coração, e tem uma voz que eu não conheço outra que consegue dar aquele tom naquela altura e na sequência, não ser estridente, como se diz, sem tomar fôlego. Não existe. Exato. Eu não vejo, não conheço. Voa, feito um sonho desvairado, desses e a gente sonha acordado. Feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado.
É isso que me faz, assim, fico impressionado com ele. Também em Porto Solidão também é linda a interpretação dele. Repousasse na palma da minha mão, sopraria com um sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos de versos naufragados e sem tempo. Rimas e ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o gás. Rimas e ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o gás. Você teve um privilégio de ir para São Paulo em 1961. Foi justamente a década que mais evoluiu a música popular brasileira. Momento que surgiu a Bossa Nova, Tropicália, o Jovem Guarda. Né? Tropicália foi um pouquinho depois da Jovem Guarda. Mas você lembra de algum fato ocorrido com cantores, por exemplo, Geraldo Vandré, por exemplo? Você tem alguma coisa que marcou nessa época? Tenho, sim, do Geraldo Vandré, que era a época da ditadura, né? Sim, sim. Já estavam naquela época. E Geraldo Vandré foi se apresentar. Quem era juiz? Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque de Holanda. E o público, que era tudo jovem, e já naquela repressão, eles queriam que a música de Vandré fosse a escolhida. Eles não estavam aceitando Sim. A classificação que estavam querendo dar. Então, o Vandré diversas vezes pedia ao público: gente, para! Aquilo me emociona, para! Se vocês pensam que vaiano, vocês estão me apoiando, não. Gente, eles são hoje, eles têm que fazer o papel deles. Antônio Carlos Jobim, nós temos que respeitar Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda. Eles são hoje juízes. Eu estou aqui para fazer a interpretação. Mas tudo que ele pedia, o povo vaiava. Vaiava. Mas não estava vaiando ele, estava vaiando os juízes. Os juízes. Ele só conseguiu fazer que aquele público, aquela multidão parasse a hora que ele começou a cantar. Sem isso, ela vaia por completo. Então, aquilo você vê que era o quê? O afloramento da juventude daquela época que não estava satisfeita. Certo, certo. E a música é para não dizer que não falei das flores. Exatamente. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Gente, por favor. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo
sua canção. Já é conhecimento de todos nós que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Como foi que você conheceu a sua esposa? Bem, eu era estudante de Alfenas, de Paraguaçu, vinha para Alfenas. Eu praticamente não ficava aqui em Alfenas, só vinha nas férias. Sim. Então, conhecimento foi carnaval, porque naquela época não existia baile, ela não podia ir. Tinha aquele problema na praça, por exemplo, tinha duas praças. Sim. A da Concha era uma ala e a do Cine Alfenas outra ala. Então a gente rodava em sentido horário e as moças em sentido ao contrário. Anti-horário. Para se encontrar. Sim, Foi sim. assim que começou o flerte. Porque Sim. naquela época era flerte, né? Não é o que é hoje. Sentar no banco da praça, você não podia sentar. É verdade. É a coisa que a gente... Hoje, você morre de rir, né? É. Você não podia sentar com muita gente. Os pais não admitiam. Certo. Porque ficava muito junto. Entendeu? Hoje, senta de qualquer jeito, né? Então foi assim. Foi naqueles encontros, no carnaval, que acabamos nos conhecendo. E aí começamos a namorar bem cedo. E acho que eu tinha uns 15 para 16 anos. Ela tinha uns 13 para 14. E começamos naquele namorico. Que o namoro na época era flerte. Depois, com o tempo que você foi pegar na mão, como se diz. Mas era tão bonito, né? Era tão bonito. Muito bonito essa maneira de antigamente, né? Esse respeito que havia. Muito bom. É diferente. Mas, Dagoberto, nos diz mais alguma coisa, a sua esposa, a dona Nara, e do casamento. Quantos filhos, quantos netos, nora, genros? Bem, eu tenho 3 filhas, 2 advogadas, uma formada em administração e um filho, homem. Tenho 6 netos. Deixa eu contar, porque agora a gente tem que contar. 3. Não pode 3, esquecer. 6, 7. 7, não. Agora eu falei 6, não são 6, não, são 7. Certo. É porque acabou. O último é filho do meu filho, do Adolfo, casado com a filha do Feliciano, com a Amanda. Então a Natália, casada com o professor Ulisses, é a mais velha. Professor Ulisses, aqui da Unifenas. Da Unifenas. Depois veio a Pauline, que ela tem 2 filhos do primeiro casamento e uma menina do segundo casamento. Sim. Ela é advogada, segundo tenente, chefe de escritório de advocacia da base do Galeão, no Rio de Janeiro. Sim. A terceira, menina, Marília, é solteira, ela é advogada da Copasa, passou no concurso em primeiro lugar, está em Belo Horizonte. E o Adolfo já não quis estudar. Sim. Ele sempre falou para a mãe, meu negócio é negócio. Essa tendência da família Engel. É da família, entendeu? Ele não admite ficar parado. O negócio dele é fazer negócio. Então, ele segue esse ramo. Graças a Deus está indo muito bem. E para outro lado também, a família Silveira não sabe ficar parado também, né? É Juntou. Juntou. Tá certo.
Todos nós gostamos de fazer alguma atividade nos momentos de lazer. E o que você gosta de fazer nos momentos de descontração? Bem, na realidade eu gosto de escutar música e tomar cerveja. Sim. Você sempre está ouvindo uma boa música? Sempre é uma boa música, e tomando a cervejinha, um whisky. É assim, dentro de casa, normalmente eu praticamente não saio. Sim. E quando dá, e toda oportunidade que tem, bailes bons, eu não perco. A gente tem que viver a vida, né? Eu acho que você chega a certa idade, você tem que aproveitar o máximo possível que o tempo está passando. Mas a nossa vida sem a descontração também não é uma vida, né, Roberto? Não é não. Levar a vida só com aborrecimento, com contrariedade, com compromisso, tem que ter os momentos de lazer. Tem, senão se você não tem gás para fazer aquilo Exato. que você tem que fazer. Exatamente. Você tem que reanimar o teu organismo, adquirir mais forças, e você adquire essa força exatamente nesses momentos. Qual é a responsabilidade, Dagoberto, que tem, em sua opinião, uma pessoa que atua na direção de trabalhos visando o bem-estar social? Eu acho que essa pessoa deve olhar como se fosse, como ela olha para os filhos dela, como um pai de família. Sim, sim. Ela tem que ver o que é bom para a população, o futuro daquelas pessoas, como se fossem seus filhos. Então, eu acho que ela deve agir como age dentro de sua casa. Deve, em princípio e por princípio, cuidar bem da coisa pública como se fosse sua. E procurar exatamente olhar atrás do muro para ver se tem alguma coisa melhor que se possa fazer. Porque aquilo que está na tua frente, todo mundo sabe. O importante é você enxergar lá na frente. E eu acho que no pequeno período que nós ficamos na prefeitura, eu acho que satisfiz grande parte da população. Dentro da saúde, dentro da educação, e foi uma administração voltada exatamente para atender um pouco de cada coisa, mas principalmente foi educação, no meu governo foi educação e agrícola. Por falar nisso, hoje você vai na feira, você vê a nossa feira, que é a melhor feira que tem aqui no sul de Minas, não tem dúvida. É lógico que aí tem uma parcela da gente, do prefeito. Por quê? Na época, não existia aqui em Alfenas nenhuma cobertura para se plantar legumes, verduras. E as primeiros, vamos falar assim, as primeiras, como é que a gente fala? Primeira iniciativa. Iniciativa foi tomada no nosso governo, aí financiamos diversas estufas. Uma que hoje eles desenvolveram e virou, vamos falar assim, praticamente uma indústria, está aí, a Ponte Alta. Sim. Iniciou com a estufa, o pai, com o pai deles, financiei para o pai. Os meninos já trabalhavam lá. Agora, fora isso, na Ponte Samora houve outra estufa. Nos Vianas, financiamos outra estufa. Foram as 6 estufas. Com isso, melhorou a produção local. Fora essa parte, nós criamos e lançamos um projeto, não sei se você tem conhecimento, mas o povo tem. E esse projeto foi inédito e espalhou pela Minas Gerais e pelo Brasil, que foi o Fundão Agrícola. Fundão Agrícola, certo? Me recordo. Tem até uma matéria da Emater que eu esqueci de trazer, da revista, aonde
se mostra que essa ideia propagou para Minas Gerais inteira. E deu certo. Agora, depende de quem? Depende dos prefeitos da continuidade. Certo? E hoje eu fico alegre de passar perto da Ponte Alta, passar perto dos outros bairros que era praticamente assim, terra seca, e ver aquilo tudo florido, plantado. Por quê? Porque houve a iniciativa do poder público. Sim. Certo? Agora, da área da educação. Quem às vezes está me escutando, está nos escutando, não sabe o que era a educação aqui em Alfenas na nossa época. Eu tenho vídeo da época, aonde, vamos falar assim, as crianças estavam tomando aula em locais inapropriados, um calor absurdo. Banheiro era fora, com a loninha de plástico, que era a porta, mais nada do que isso. Então essa era a nossa situação no bairro rural. O que nós fizemos? Em primeiro momento, nós começamos a trazer essas crianças para Alfenas de alguns bairros. Aonde existia escola, modificamos toda a escola, dando, vamos falar, condições ao professor e ao aluno, para que ele pudesse estudar, tivesse pelo menos alguma coisa a mais, que não era possível estudar do jeito que era. Tanto é que existe um grupo que funcionava atrás da igreja de São Pedro. Era o grupo Tancredo Neves. Um belo dia, a professora Maria Helena Sarquis foi lá nos pedir. Eu falei, não, Maria Helena, não vou mexer com isso não. E fiquei embromando a Maria Helena. Sabe? Sim, sim. Aí um belo dia, ela cansada já, eu mandei chamar. Falei, não, aqui ó, resolvemos, não tem mais nada, não vai fazer escola para vocês não, vocês não precisam disso não, está muito bom lá. Aí chamei o Oswaldo Mariano, abriu o mapa não, a planta, né? Aí ela ficou deslumbrada, aí fizemos o quê? Surpresa boa. O Tancredo Neves, na minha gestão, fizemos o Fausto Monteiro, iniciei o Fausto Monteiro em Gaspar Lopes, que já tínhamos feito as escolas pequenas, aí começou a se fazer o nucleação. Fausto Monteiro, em Barranco Alto, lá as crianças iam até a quarta série, quarto ano. Nós implantamos lá da quinta à oitava e disponibilizamos lá uma Kombi que levava os alunos já do ensino médio para Alterosa. Ficava mais barato ir em Alterosa do que vir a Alfenas. Certo. Porque a pessoa trabalhava de dia, estudava à noite para completar o ensino médio. Porque antes lá, primeiro ia até a quarto ano só. Depois nós implantamos o ensino de quinta a oitava. Mas faltava o complemento, senão o aluno paralisava ali. Sim. Então, nós completamos fazendo isso. E criamos, sim, a escola Adolfo Engel lá, no Barranco Alto. E a Fausto Monteiro aqui em Gaspar Lopes, Tancredo Neves, Barranco Alto. E assim o prefeito Toninho, quando entrou, também deu continuidade a esse projeto e fez a nucleação do resto que precisava. Graças a Deus, com isso, mexeu-se com a educação em Alfenas, dando oportunidade a todo jovem que queria estudar. Perfeito. Eu acho que nós mexemos exatamente onde deveria ser mexido. E com um pequeno recurso que nós tínhamos. Porque, na realidade, na minha época, a receita da prefeitura era em torno de 350 a 400 mil dólares mês. Olha bem. Sim.
a receita era muito pequena em relação ao que se vê hoje. Hoje a receita é em torno de 6 milhões de dólares. Nossa época, o máximo era 400 mil dólares. Diferença muito grande, né? Entendeu? Então, se você agir com honestidade, pensando naquilo aonde você vai aproveitar mais o dinheiro, você consegue fazer muita coisa. Perfeito. Como era o Dagoberto de ontem comparado com suas vivências e experiências adquiridas através dos anos com o Dagoberto de hoje? Bem, na época eu sempre fui muito tímido. Se houve uma coisa que a parte política me favoreceu pessoalmente, foi isso. Sim. Tirar esse excesso de timidez que eu tinha. Papai sempre foi político, você sabe disso. Mas eu nunca quis entrar para essa vida política. Tanto é que eu não esqueço desse detalhe, o próprio Sanico, que era, vamos falar, adversário político do papai, na praça da Igreja Matriz me convidou, ele, veja bem, adversário político, me convidou para ser prefeito de Alfenas. Eu falei, eu declinei porque eu estava trabalhando e eu não queria saber de mexer com política, entendeu? Eu só vi a mexer com política depois que o papai morreu. Quer dizer, se eu tivesse vindo antes, eu poderia ter, vamos falar assim, adquirido muito mais experiência, né? Mas eu tinha a firma para tocar. Sim, Como exatamente. é que faz? Não tem jeito. Então a vida, hoje, a política me trouxe grandes amizades, muito conhecimento e tirou essa inibição que eu tinha, essa timidez que eu tinha, deixou mais solto, vamos falar assim. Graças a Deus, é isso que eu levo de bem para ela. Tá certo. Hoje estamos conversando no programa Mais Destaque com o ex-prefeito, economista Dagoberto Engel. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, Dagoberto Engel, ele que é economista e também foi prefeito da cidade de Alfenas. Dagoberto, o que te causa aborrecimento? Bem, aborrecimento tem muitas coisas que causam aborrecimento a nós, né? Mas tem certas coisas que a gente contorna. Exato. Mas você quer ver uma coisa que aquilo me dói o coração? É ver uma criança pedir alguma coisa à mãe e a mãe não puder atender por falta de dinheiro, não é por não querer dar. Não. Sim, sim. Aquilo. E isso eu nunca admiti. Se eu tiver presente, como se diz, eu abro o bolso. Aquela situação você não aguenta. Eu não aguento. Tem uma passagem que eu nem conhecia essa pessoa, nem vou declinar o nome dessa pessoa. Se um dia ela quiser falar, ela que fale. Eu estava na fila do banco e essa pessoa pedindo um dinheiro emprestado ao gerente. E eu, assim, uns 5 passos atrás, esperando para ser atendido. E ela precisava do dinheiro. E naquela hora, para levar a criança embora para Varginha. O gerente falou, não, o dinheiro só vai sair daqui 2 ou 3 dias. E eu vendo aquela situação, o desespero da mãe, o que eu fiz? Chamei o gerente e falei, dá licença? Pois não. Faz o seguinte, transfere o dinheiro da minha conta para a conta dela, e a hora que você liberar, você já pega a autorização dela, deposita na minha conta. Pronto, acaba com isso.
E assim foi feito. A criança foi salva. Graças a Deus eu fiz a minha parte. Isso me causa aborrecimento, ver uma mãe em situação que ela não tem como, vamos falar, atender a criança. Mas isso é uma forma que você está explicando muito bem o que te causa aborrecimento. Mas o que mais te decepciona nas pessoas? Falsidade. Se eu tiver que falar com você, eu falo na tua cara o que eu tenho que falar. Mandar recado você não manda? Eu não mando. Seja falar para quem for. Sim. Para o juiz, promotor, para quem for. Entendeu? Eu falo o que vem do coração, pronto, acabou. Uhum. Entendeu? Às vezes eu sou rude? Sou. Mas eu sou franco. Eu não sou falso. É isso que me decepciona. Dagoberto, poderia nos dizer sobre um momento único que você viveu e é possível escolher algum momento em especial? Bem, aí não sei se há escolha, porque a pergunta dá para se falar, dá para se dizer ou responder em vários momentos. Bem, aquilo que mais vamos assim, me chocou, que é um momento especial. O choque. Isso, pode Tá ser certo? um momento de alegria, um momento de tristeza também, né? Vamos falar, o que mais me fica até hoje na mente é ver a minha mãe no caixão, eu com 8 anos de idade, a mão dela assim, cheia de agulha. Isso ficou na minha mente até hoje, entendeu? Esse momento você não Tinha esquece. 8 anos de idade. 8 anos. E eu ao lado do caixão vendo isto. E ela com a mão toda cheia de esparadrapo, e via que a mão foi assim, estava cheia de picada. O tratamento, né, que ela estava fazendo. Esse foi um momento, se é um momento que me choca, que me faz lembrar toda hora, foi esse. Aquilo até hoje. E depois a do papai. São os dois momentos difíceis, né? Que eu não esperava que o papai viesse a falecer tão assim, de repente. E aquilo me chocou demais. Eu já tinha 8 anos, o outro já era adulto, mas eu que acompanhava ele na parte negocial, né? Então isso aí para mim foi uma falta muito grande. São os dois momentos tristes, mas são especiais. Mas para compensar um pouquinho, Dagoberto, então, diz para nós, então, um momento assim, de muita alegria que você já sentiu na sua vida. Graças a Deus foi no meu casamento. Seu casamento. Meu casamento. Esse foi um momento de alegria. Estou feliz, graças a Deus. Casei em 72, então estou com 42 anos de casado. Fora 10 de namoro, 52 anos. Poxa, já deu para conhecer bastante. Já deu para conhecer. E quando assumiu a Prefeitura de Alfenas, realizou várias obras. Ficou alguma que gostaria de ter feito e que não deu tempo? Ficou. Eu tinha 2 obras que estavam na mesa do governador para ser aprovada. Uma era o aeroporto, que foi feito, e outra era o trevo trincheira aqui. Sim. No trevo daqui da cidade, em frente a Unifenas. Está difícil ali, né? Esse ali é uma coisa que é um absurdo, aquilo que está. Ali tem que ser feito urgente. Na época, o orçamento era 2 milhões de dólares. Hoje, se fala em 2 milhões de dólares, não é nada, mas você põe 2 milhões de dólares, põe 6% em cima dele, todo ano, que seria a inflação do dólar, porque o dólar tem inflação também. Sim. Tá certo? Hoje, você deve chegar mais ou menos de 15 a 20 milhões de dólares. Deve ser. Então, isso não deu tempo. Mas é uma coisa que a Alfenas pede, tem que ser. É urgente. Dagoberto,
gostaria que deixasse alguma mensagem aos telespectadores da TV Alfenas. Sim. Todos os alfenenses, eu acho que o alfenense ama a cidade. Apesar de que Alfenas é uma cidade que tem mais gente de fora do que alfenense hoje, praticamente. Hoje em dia, Mas né? todos são alfenenses, que Exato. abraçaram a cidade. Eu acho que a nossa responsabilidade, principalmente nós que já atingimos certa idade, e aqueles jovens que vêm vindo, também tem a responsabilidade de construir a cidade. Não construir em forma, vamos falar de edifício, não. É dar condições àqueles que vão vir. Então, nós temos a obrigação, eu estou fora de política, mas nós temos a obrigação de escolher aqueles representantes que sejam e representem, na realidade, a esperança daquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Que representasse a esperança que vive o povo de Alfenas, que o povo deseja. É por aí, não é trazer seu voto por favor ou por coisa pessoal. É pensar em forma geral, porque quando você pensa só em você, em questão de votação, você não está escolhendo bem, porque o que é bom para todos é bom para você, o que é bom para você não é bom para todos. Então a gente tem que escolher aquilo que é bom para todos. E que é bom para todos é aquele político, aquela pessoa que pense em todos. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês. Tá certo. Muito obrigado. O programa Mais Destaque fica por aqui. Hoje o nosso convidado, Dagoberto Engel, ele que é economista e também foi prefeito da cidade de Alfenas. A você que esteve conosco, obrigado pela companhia.